Desde que nascemos, até quando morremos, sentimos medo. E o medo é um dispositivo de proteção da vida. Todos os seres vivos têm medo. Uma plantinha que se retrai, ela faz isso por medo. A lula, quando solta aquele jato negro, faz isso por medo. Uma fera, se está rugindo, mostrando os dentes, está fazendo isso por medo também. Agora, o mais irônico é que eu, aqui em cima desse palco, estou morrendo de medo. Quando eu fui convidado para participar, eu comecei a tremer. Ainda por dentro, eu estou com muito medo. Lá atrás eu estava fazendo todo yoga e tal, para poder conversar com vocês, enfrentar o meu medo de ficar de frente para uma plateia, que para mim é igual estar na frente de um urso. E o mais irônico é que eu ganho a vida com medo. Eu sou escritor de livros de terror. E eu faço isso todos os dias. Mas parece aqui, quando eu estou na frente do palco, que tem uma fera olhando para mim. E não é à toa que falar em público é um dos maiores medos do ser humano. Mas quando a gente está em frente ao medo, a gente vai investigar essa coisa do medo, a gente tem que escolher. E eu vou encarar o meu medo. Em última instância, o que a gente mais teme é morrer. Já que o medo protege a vida, temos medo da morte, medo de desaparecer. Nós temos medo de tudo que pode nos fazer mal fisicamente, ou moralmente, psicologicamente. A gente fica aterrorizado às vezes. E o ser humano não é a espécie mais forte do planeta. Também não é mais inteligente, eu acho, tendo em vista tudo que a gente faz, né, com o nosso planeta. Mas uma coisa eu tenho certeza. A espécie humana é a mais medrosa que existe. E ainda bem. Ainda bem que a gente tem medo. Ter medo faz a gente seguir em frente. Ter medo faz a gente se preparar. Ter medo protege. O medo é uma emoção natural que todos apresentam e que funciona como um sinal de alerta. E como eu disse, se é um sinal de alerta, o medo está presente na nossa vida para proteger. Não tem vergonha de ter medo. Lá atrás, no começo dos tempos, quando a gente começou a se aglutinar, se juntar como pessoas em bandos, a gente tinha muito medo. E se a gente tinha medo da natureza, a gente criava o quê? Casas, cidades, criamos muros. Se a gente estava com medo da fome, nós desenvolvemos agricultura, religião, mitologia. Tudo isso são filhos do terror, do medo, para a gente explicar o que a gente desconhece. Se a gente tem medo, começamos a ter medo dos conflitos, criamos a diplomacia, criamos a lei, criamos o direito. Tudo isso é evolução por conta do medo. Mas o que é o medo? O medo, ele é disparado, é um mecanismo de proteção disparado pela amígdala cerebral. Ele vem antes da razão, para você tomar uma ação agora. Lutar, fugir ou se paralisar. Os 3 Fs, em inglês, que é até bonitinho, né? Fight, flight or freeze.
Fugir se você está percebendo que está vindo uma avalanche, se preparar para encarar uma fera aí, um predador, ou se fingir de morto, ficar paralisado, quietinho, até o perigo passar. Mas como isso começa? A amígdala cerebral é que nem um cachorro que fica latindo para a gente. Isso liga esse nosso medo instintivo e lança na nossa corrente sanguínea cortisol e adrenalina. E aí a gente começa a respirar mais rápido. Já reparou quando a gente está com medo? Começa a respirar mais rápido. O coração começa a bater mais rápido. Para quê? Para jogar sangue nos nossos músculos, para a gente reagir ou fugir. Aí essa falta de sangue, olha que coisa doida. Essa falta de sangue também nos protege, porque se o sangue está indo para os músculos, falta em outro lugar. Porque se a gente se machuca na luta, sangra menos. A barriga, a gente sente aquele frio na barriga, né? Fica enjoado, a bexiga relaxa, dá vontade de fazer xixi. Tem gente que urina nas calças mesmo, em cima do palco, assim, sabe? A nossa pupila dilata, para a gente ampliar o campo de visão. Tudo isso para nos proteger. A pele fica pálida, a boca seca. E a nossa mente começa a nos bombardear de pensamentos, de memórias negativas, para você ficar atento, fugir daquele medo. E aí você é empurrado para uma dessas três opções. Ou você vai lutar, ou você vai paralisar, ou você vai fugir. E às vezes, como isso é tão rápido, é feito por um sistema de proteção, é mais rápido do que a nossa parte racional, você não sabe se o medo é real ou se ele é imaginado. Às vezes ele é imaginado. E quando o perigo passa na situação real, a gente, ufa, sobrevivi, me livrei dessa. Mas quando é imaginado, isso começa a se repetir, por conta de estresse, por conta de fobias, por conta de traumas. Isso nos faz muito mal, porque a gente não está conseguindo distinguir naquele momento que tipo de medo está na nossa frente. Se é o real ou se é o imaginado. Aí isso vai virando uma patologia que nos imobiliza. E o problema é que hoje em dia, se imobilizar, ficar apático, não tomar uma reação, não faz bem. Ainda bem que existem tratamentos, você pode tomar medicação, ir atrás de terapia, médico. E as pessoas que sofrem com essas doenças que te empurram para o medo imaginado, super justificável por conta da nossa sociedade hoje em dia, bombardeada, torpedeada por tantas notícias e atrocidades, né? E deixa a gente confuso mesmo. Será que o medo é aqui, ou está acontecendo aqui, ou o medo está distante? E aí, a gente precisa buscar o equilíbrio desse medo. E buscar o que é entender o medo saudável, o medo bom, vamos chamar assim, que todo mundo tem, que volta no mesmo lugar, proteção. É aquela coisa de, se você vê um nenenzinho chegando perto de uma tomada, você vai lá e segura. Ei, não põe o dedo aí, não. Um pai que sai para fazer uma viagem com a família, faz a revisão do carro antes. Proteção. Se você tem um sintoma de uma doença mais grave, você vai procurar um médico. Tudo isso para nos proteger. E apesar do homem detestar o medo, ele procura o medo. Isso não é muito doido? Mesmo numa sociedade que já tem
tanta agressividade, tanta informação negativa, a gente procura o medo. Por que a gente procura o medo? Não é muito estranho que as pessoas paguem para sentir medo? Como eu disse, eu sou escritor. Escrevo livros de terror. Vendem aos milhares. As pessoas vão para frente do cinema, tem filas enormes para assistir filme de terror. Filas enormes. Ou vão para parques de diversão, para pegar montanha-russa, ir em casa mal assombrada, castelo do terror, né? Quem nunca? Tudo isso para sentir medo. Aí o que acontece? Nosso cão de guarda aqui, amígdala cerebral, põe você naquele estado, de novo, aquele sistema de sobrevivência, adrenalina e cortisol volta. E você sente todas aquelas emoções, mas está sob controle. Quando acaba a experiência, você está bem. Você sabe que você está bem. Você foi lá. Você experimentou o medo. E é viciante. Tem gente que maratona aí séries, filmes de terror, assim, tipo, o tempo todo, tal. Medo e histórias se juntam um pouquinho. Sempre foram parentes próximos. Lembra de quando a gente é pequeno? Ia para dormir na casa do primo, da prima, festa do pijama, essas paradas. A gente inventava histórias já, desde moleque, desde criança. Ei, que sombra é essa ali no quarto? O que está acontecendo? Nossa, você ouviu esse barulho debaixo da cama? Vai lá olhar debaixo da cama. Não, vai você. E aquele vulto no armário? A gente provoca o medo. Também sentia o medo. E ficava ali apavorado por um instante e tal. Aí depois sente o alívio, né? Todo esse sistema legal é que depois que passa o medo e você detecta que acabou o perigo, o cortisol e a adrenalina baixam de novo e você sente um alívio. Por isso as pessoas adoram o medo. Estranho, né? E o medo e a literatura têm essa coisa em comum. Quando eu estou escrevendo, quando eu começo a escrever um livro, faço aquela coisa, o roteiro e tal, e eu começo o primeiro capítulo. O que vai acontecer agora? E o que isso em escrever história, que eu tenho que encadear uma coisa atrás da outra, tem a ver com o medo? A gente morre de medo do desconhecido. A gente não aguenta o desconhecido, isso nos apavora. E quando eu estou contando histórias, eu tenho que pensar o que vai acontecer depois. E quando a gente está com medo, a gente pensa no que vai acontecer depois. E dá uma coisa para a raça humana que é incrível, que é o poder de você prever o futuro, se preparar, se proteger. O medo é sinal de proteção. E você, quando lida com o seu medo, você se transforma, tem a chance de se tornar um herói. Olhar para o futuro, calcular o que você vai fazer. Você pode enfrentar o medo, ou você pode desviar do perigo. Não tem problema. Agir é coragem quando você tem medo. E olha que interessante. Os heróis não são aqueles destemidos, que não têm medo de nada. Os heróis somos nós, pessoas que enfrentam o medo. E quando você enfrenta os seus medos, você vira protagonista da sua vida. E você rompe o essencialmente humano e chega em outra esfera, do essencialmente divino. Por que isso acontece? Porque é isso que os heróis são. Parte humanos, parte deuses. E se você está vivo aqui hoje, agora, e se você enfrenta os seus medos, mesmo os seus medos mais profundos, você consegue, enfrente, se prepare, desvie, só não fica congelado. Você se torna um herói também.
Você é uma pessoa corajosa, um vitorioso. Você venceu esse jogo do medo. E eu tenho certeza que a sua história vai ser contada como a de um herói que lutou contra o medo e ganhou, e venceu. É isso. Muito obrigado.